Ezequiel capítulo 33, verso 1 a seguir. Quem já encontrou o texto sagrado diz amém, Jesus. Então vamos ler. O ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta, se não der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Levante a Bíblia aberta ao céu. Mais um instante de oração, para que Deus venha desvendar o grande mistério desta palavra hoje. Levante a Bíblia, ore com fé, todos dando glória, 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 glória a Deus. Mais forte, glória, 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 glória a Deus. A Deus e Pai. E canto xandalassi de abe calabassa. E dereva-se canto no conducho de rá. Ai, obedece, declama, cuide de vassúria. Senhor, aqui está a tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de dois fios, ó Deus. Ah, decaiu, joveliquia, sidiquia, lavá. Rocondiquia, docondelevá, dalacholerá. Senhor, que esta palavra agora penetre no mais profundo da nossa alma. Faz com que ela possa produzir frutos, ó Deus, e frutos dignos de arrependimento. Deus e Pai, que nem se declama, abre-nos, ó Deus, o entendimento para entendermos, ou seja, perfeita, santa e agradável vontade de Deus em nossa vida. Ó Senhor, Tu estás presente, nós temos a Tua existência, meu Deus. Senhor, que o Senhor possa desvendar os segredos da Tua palavra, ó Deus. Pois a Tua palavra nos traz conhecimento de vida eterna. Ó Deus poderoso, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé, para podermos, ó Deus, estar firmes nos dias maus. Ó Senhor, estamos já na última hora. E começamos na última hora, meu Deus. Precisamos bem estar diante de Ti, firmes como uma rocha inabalável, firmes na graça, no conhecimento, na virtude divina. Precisamos, ó Deus, estar em oração, em jejum, estar em total vigilância, pois Satanás, astuto, usurpador como é, ele tenta de alguma forma retirar de nós a glória do Senhor. Mas Deus bendito, aquilo que o Senhor concede ao teu povo, ó Deus, Satanás não pode mais tirar. Ó Deus e Pai, concede agora a certeza deste poder, desta graça. Fica, Senhor, conosco nesta hora. Oh, glória a Deus, aleluia. Tu és poderoso, meu Deus. Tu és bendito, meu Pai. E nós cremos, ó Deus, que por tudo que o Senhor tem feito, até aqui nós temos estado alegres, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, meu Deus. Deus poderoso, continua a nos ajudar, Senhor, continua a nos fortalecer, continua a nos dar graça, ó Deus, diante de Ti, Deus Santo de Israel. Dai-nos, ó Deus, agora uma ligação perfeita contigo, Senhor. Oh, glória e canta, lavasneve anda, xendeguele faço e delecanta, pecantura manacia declama. Senhor da glória, concede-nos agora grande vitória,
em nome de Jesus. Amém. Todos falam amém, Jesus. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Desocupem as mãos e glorifiquem a Deus com as palmas bem fortes. Mais forte, dá glória a Deus. Prestem atenção, irmãos e irmãs e amados ouvintes de casa. A Bíblia está nos fazendo saber aqui, Deus, Ele vindo falar junto a Ezequiel, Deus trazia uma palavra e dizia a ele: filho do homem, vai e dize aos filhos do teu povo, que se porventura entre o povo algum homem for constituído como atalaia no meio do povo, e se de repente vier sobre o povo a espada, este homem deve tocar a trombeta. E aquele que ouvir o toque da trombeta, se porventura não der crédito, e a espada vier sobre ele, o sangue dele será requerido dele mesmo. Mas caso contrário, se algum daqueles que ouviram o toque da trombeta derem crédito, quando a espada vier, ele será salvo. Queridos e amados irmãos, nós vemos por esta palavra que a obrigação de um homem, a qual Deus o chamou para pregar o Evangelho, não é pequena, é grande. Porque Deus o entregou como atalaia diante do povo e colocou diante dele uma trombeta para que ele avise o povo acerca do que há de vir. Embora de antemão nós bem sabemos que ser atalaia diante de um povo onde o pecado tem abundado é difícil. Ser atalaia diante de um povo onde muitos não querem mais buscar a Deus é difícil. Ser atalaia diante de um povo que, embora tenham a palavra de Deus na sua mão, não fazem uso dela, é difícil. Mas todavia Deus entregou essa responsabilidade na vida de homens que ele podia confiar. O homem não pode recuar nessa tarefa que Deus deu. Se Deus entregou a responsabilidade dele ir e tocar a trombeta, foi como Deus falou ainda para Ezequiel em capítulos anteriores: vai e fala, não ser tu rebelde como a casa rebelde, ainda que eles sejam rebelde, vai e profetiza o que eu te mando, porque eles vão pelejar contra ti, mas não vão prevalecer contra ti. Não vão, porque eu serei contigo. Então nós vemos, irmãos, a dificuldade hoje em dia para se ouvir o toque da trombeta dentro de muitas igrejas é difícil, porque os atalaias que foram constituídos por Deus para trocar a trombeta da verdade, estão trocando a trombeta da verdade pela trombeta da mentira. E com isso eles estão deixando milhões e milhões de almas desatentas sobre o que está para acontecer na face da terra. Porque como a Bíblia diz, por mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. E significa dizer que não tem mais como retardar o que está para acontecer sobre os moradores da terra. Ainda que muitos estejam dormindo, ainda que muitos estejam brincando de ser crente, ainda que muitos estejam se escondendo dentro da Bíblia, não tem jeito. O que tem para vir sobre a terra vai vir, e aquele que estiver preparado, bem-aventurado será, mas o que não estiver, vai perecer. Agora Deus, irmão, Deus está avisando, Deus está enviando homens para tocar a trombeta.
Embora alguns tenham medo de tocar a trombeta, porque falar a verdade e pregar contra o pecado significa comprar luta contra o inferno, e muitas das vezes contra muitos crentes que já estão na carne. Mas o homem e a mulher que tem o Espírito Santo, ele não teme a morte, ele não teme a ameaça do homem, porque ele sabe que a sua alma está guardada em Cristo. Onde vem? O atalaia de Deus, ele sabe que ele não tem boa vida na terra. O atalaia de Deus sabe que ele vai ser perseguido, que ele vai ser apedrejado, que ele vai ser caluniado e muitas das vezes até morto, como muitos já foram no passado. Mas todavia o atalaia tem uma coisa em mente: ele está na terra por um período de tempo para perturbar os moradores da terra. Ele não está para ter grandes números de amigos, ele não está na terra para ser abraçado por todos. Ele está na terra assim como um perturbador de Israel, assim como Elias foi. Quando muitos guerreavam contra Elias, ele continuava pregando contra os falsos profetas, trazendo a profecia da verdade que Deus dava. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos, irmãos, que Elias foi perseguido, Elias passou fome, Elias muitas vezes não teve lugar para dormir, Elias foi ameaçado de morte, Elias era odiado em Israel, aonde lá Deus manifestou tantos sinais pelo ministério de Elias. Elias era odiado. Mas Elias tinha uma coisa dentro dele, a porção do Espírito Santo, e cada vez que ameaçavam Elias, Elias se levantava e falava no nome do Senhor, sem medo, mas com a autoridade de Deus. Querido e amado irmão, o que impulsiona um pregador a pregar contra o pecado não é um estudo teológico. O que impulsiona um pregador a pregar contra o pecado não é a força de um homem. O que impulsiona um pregador a pregar contra o pecado não é cargo que ele ocupa. O que impulsiona o homem a pregar contra a mentira, contra a vaidade, contra o adultério, contra a televisão, contra a política, contra o pecado, é o Espírito de Deus que veio na terra para convencer o homem do pecado. Então nós vemos, irmão, o atalaia tem uma responsabilidade, e Deus entregou uma trombeta na mão dele, e como o próprio Deus disse no livro do profeta Joel, é para tocar a buzina em Sião e perturbar os moradores da terra. A buzina de Deus não pode estar parada, a buzina de Deus não pode estar quieta, a buzina de Deus tem que ser tocada dia e noite. Alguns dizem, irmãos, é falta de sabedoria pregar doutrina em culto de prosperidade. É falta de sabedoria pregar doutrina em culto onde tem muitas pessoas que são católicas. Eles vão se escandalizar. Mas a Bíblia não está dizendo para tocar a trombeta somente para um grupo de pessoas. A Bíblia está dizendo: toca a buzina em Sião e perturbe os moradores da terra. A terra está vivendo sob o jugo do pecado. A terra está vivendo sob a mão do maligno. E na terra tem que ter homens que toquem a buzina de Deus, espalhem a verdade, quer ouça, quer deixe de ouvir. O povo tem que ouvir a buzina do Senhor. Agora há um apelo de Deus. Como Deus fez aquele apelo nos dias de Isaías: quem há de ir por nós? Nem todos hoje em dia querem ir por Deus. Embora levantaram a mão, disseram que aceitaram Jesus, disseram que tem Jesus no coração, e até alguns dizem que tem o Espírito Santo na sua vida. Muitos não querem ir mais por Deus, porque quando estão diante do púlpito de Deus, a tribuna do Senhor, que foi dada para o homem transmitir a verdade, eles trocam a palavra da verdade por palavras persuasivas de sabedoria humana. Eles brincam com a palavra, eles torcem a palavra, mas a mesma Bíblia, ela mesmo traz um julgamento para os tais, que pela palavra que sai da nossa boca, nós seremos condenados, e pela mesma palavra nós poderemos ser salvos. Isso indica dizer que o atalaia que não tocar a buzina como Deus quer, o próprio Deus vai cobrar dele no dia certo. Ele tem que tocar a trombeta de Deus. Aleluia! Então você veja aqui, se o atalaia tocar a buzina e a espada vier,
sobre os moradores da terra. Aquele que der crédito será salvo. Queridos irmãos, uma coisa é certa: nem todos que estão dentro da igreja aceitam a doutrina de Deus. Nem todos que estão dentro da igreja são salvos. Nem todos que tomam ceia vão para o céu. E isso é uma coisa certa. Mas a obrigação do pregador, ele tem que cumprir. Se vão gostar, se não vão, se vão dar crédito, se não vão, se vão se consertar, se não vão, não é problema do pregador. O problema dele com Deus é falar o que Deus manda. Se Deus mandar falar contra o pecado, tem que falar. Quem quiser gostar, que goste. Quem não gostar, problema de cada um, mas o pregador tem que pregar. Há pregadores que gostam de ganhar o povo para si. E aí mesmo sabendo que as irmãs têm cortado a ponta do cabelo, eles passam por cima dessa parte. Há outros pregadores que vêem as irmãs de saia lascada na igreja, saia curta, saia colada no corpo, as roupas transparentes, mas como ele não quer entrar nesse ponto, ele passa por cima e vai para o outro lado. Sabe por quê? Ele quer granjear a amizade da igreja. Queridos e amados irmãos, o verdadeiro pregador de Deus, ele não está preparando uma igreja para ele. O pregador da verdade, ele está preparando a igreja para Cristo. Assim como nos dias de João pregava duro nas margens do Jordão, e vinha aquela grande quantidade de pessoas para se batizar. João olhava para eles e perguntava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eles estavam ali dizendo que queriam ser batizados, queriam até aceitar Jesus e ficar firme, mas a visão de João era uma visão futura, e João estava vendo que eles ainda estavam com o pecado guardado na sua vida e queriam trazer o pecado para dentro do Evangelho. Assim hoje em dia há muitos crentes que vêm de fora como um ladrão e um homicida, mas na verdade, mesmo levantando a mão e dizendo que tem a Cristo na sua vida, continua a ser ladrão na casa de Deus, porque roubam a Deus o dízimo, continua a ser homicida na casa de Deus, porque matam o ser humano na fé com a sua língua. Não mudaram nada. O mesmo ladrão que era lá fora, ele é aqui dentro da igreja. Lá fora ele roubava com a pistola, hoje ele rouba com a própria mão, porque Deus dá a ele, mas ele não devolve para Deus. Então a trombeta de Deus tem que ser tocada. Converte-se do teu pecado. Nós vemos da mesma forma muitas irmãs que lá fora eram prostitutas. Me perdoe, mas a palavra está vindo. Dentro da igreja continua praticando a prostituição, porque continuam na igreja em busca de marido uma da outra, continuam na igreja em busca de namoro escandaloso, continuam na igreja em busca de abortar criança depois que praticam o adultério. Então não tiveram transformação nenhuma. E se a trombeta de Deus não for tocada, a prostituição continua, o adultério continua, tudo quanto é sorte de irmão continua dentro da igreja. Então a trombeta de Deus tem que ser tocada para que todos despertem e tirem o pecado da igreja. Você veja, irmão, desde os dias de João, muitos vinham para ficar firme no seu modo de ser. E assim é hoje. Quantas mulheres acostumadas a usar minissaia lá fora, hoje em dia quer ser crente usando a sua minissaia. Lá fora usavam pintura, usavam batom, usavam brinco, usavam esmalte, e dentro da igreja quer usar a mesma coisa. E aonde estão os atalaias de Deus, que não pregam a verdade, que não põem a igreja em ordem, que não prega contra a saia curta, contra a saia lascada, contra o brinco, contra o esmalte, contra os cabelos descolorados dentro da igreja? Cadê os atalaia que não pregam para as mulheres parar de usar o enê no cabelo? Cadê? Ah, irmão, mas aí é antiético. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Você não tem a ver com a vida, mas você tem a ver com a palavra. E Deus te deu ordem para você pregar. Se a irmã quiser aceitar e parar de usar o enê, tudo bem. Se não quiser, problema dela. Mas você tem que falar, ela tem que conhecer. Isso é errado diante de Deus.
A espada vai vir, meus irmãos. Não adianta, a cobrança de Deus vai vir. A espada do Senhor vai vir sobre os moradores da terra. E Deus está mandando uma trombeta para ser tocada. É para divertir meu irmão que anda de cabelo comprido, para cortar o seu cabelo enquanto é tempo e ser um homem de Deus. É para divertir meu irmão que anda de bigode na boca, barbudo, para limpar a sua boca, limpar o seu rosto, ficar como um servo de Deus. É para divertir meu irmão que é crente e gosta de um futebol, para largar o futebol. Você que vive na frente da televisão, para largar a televisão. Você que ainda bebe, largar a bebida. Você que fuma, largar o cigarro. É para tocar a trombeta. Agora nós bem sabemos, nem toda a terra que está aqui está preparada para receber a semente. Mas nós somos o semeador. Se a semente cair no meio do caminho, não é problema do semeador, ela caiu no meio do caminho. De repente até nasce algum frutinho, daqui a pouco cai de novo. Se cair no meio dos pedregais, também não é problema do pregador, ele lançou a semente. De repente começa a dar a aparência de uma árvore, mas não tem raiz, e com o passar do tempo, desvanece também. Querido e amado irmão, a palavra que o pregador fala, ungida por Deus, ela nunca mais volta vazia. Que 1000 escutem, e que 50 de crédito. As 50 almas serão salvas e as 950 vão para o inferno. Agora o pregador tem uma responsabilidade diante de Deus. Independente se são rico, pobre, vermelho, branco, preto, quem quer que seja, tem que tocar trombeta. Porque há muitos que só tocam trombeta para aqueles que são pobres. Os ricos ele não toca trombeta com medo de perder o dízimo. A trombeta de Deus não tem essa coisa de acepção de pessoas, não, irmão. Ela toca para o rico, ela toca para o pobre, ela toca para o preto, ela toca para o branco. Todos têm que se converter no seu pecado. Não adianta nada, meu irmão. A função do atalaia não é ficar olhando a gordura da ovelha, não. A função do atalaia é olhar para a alma da ovelha. Mas há muitos atalaias que estão olhando para a gordura das ovelhas. E ao ver a igreja enchendo, o pecado também entrando, ele não toca a trombeta. Sabe por quê? Com medo da igreja ficar vazia. Queridos e amados irmãos, Jesus foi o maior pregador de doutrina de toda a história. Ele nunca se viu culto vazio onde Jesus estava. As casas ficavam tão abarrotadas que o povo descia os doentes pelo telhado. Jesus ia para o meio do barquinho, pregava lá na beira da praia, enchia a beira da praia, entrava na sinagoga, a sinagoga lotava, ia para a praça lotava, andava pregando pelo caminho, todo mundo corria atrás dele. Sabe por quê? O povo não quer saber de mentira, não. O povo quer ouvir verdade, o povo quer ver sinal, o povo quer ver maravilha. Aleluia! Pregar Deus morto, nós ouvimos os padres pregar lá fora. Pregar Deus de pau, Deus de pedra, Deus que não cura, Deus que não liberta, Deus que não ressuscita, isso aí nós ouvimos lá fora. Nós queremos ouvir pregar um Deus vivo, um Deus que liberta. Pega o viciado e deixa o viciado limpo. Pega o adúltero e liberta o adúltero. Pega a mulher que anda de saia curta e bota ela com uma saia decente. É isso que nós queremos ver. O povo quer ver isso, irmão. Mas como que o povo vai ver se a verdade não vier? A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mentira não liberta ninguém, mentira não salva, mentira não cura, mentira não faz nada, porque nosso Deus não é Deus de mentira, nosso Deus é Deus de verdade. Agora há muitos que entraram por esse verso 12 aqui, olha. Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. O crente adultera, não pede perdão no seu adultério, continua adulterando. Ah, mas é um pregador. Ah,
língua, ela até profetiza, ele até tem visões, ele até ora e alguém é curado. É aí que muitos se enganam, porque dom não vai salvar ninguém. Deus concedeu o dom para a edificação dos não crentes, para aqueles que estão lá fora virem para dentro do Evangelho. Mas isso não indica dizer que uma pessoa que esteja orando e muitas das vezes está em pecado está agradando a Deus, não, irmão. É nisso que muitos se enganam, porque está sendo invocado o nome de Jesus. É por isso que Deus, pela misericórdia, está operando. E muitas das vezes nem a Deus, é o espírito do engano que está prevalecendo em muitos lugares. Aonde será que estão os atalaias para tocar a trombeta? Aonde? Hoje em dia se levanta muitos profetas em muitas igrejas, sempre para dizer: esse é o Senhor, estou aqui, estou me agradando, meu servo continua nessa posição. E o homem dentro de casa está lá vendo televisão, de short, sem camisa, envolvido na política, divorciado. Que Deus é esse que está concordando com esse pecado? Essa palavra profética é falsa. A profecia verdadeira é para se arrepender e não para deixar o homem envolvido no pecado, meus irmãos. Mas cadê os atalaias? Cadê? Aonde será que estão os atalaias que Deus constituiu na terra, que não querem mais pagar o preço de serem perseguidos dentro de algumas igrejas, não querem mais pagar o preço de serem chamados de salgado em muitos lugares, não querem pagar o preço de muitas das vezes ser pego pelo paletó e jogado para fora das igrejas. Hoje em dia só tem atalaia que quer sentar nos altares, cruzar as pernas e ter honra de homem. Só quer que seja apresentado: esse aqui é o doutor fulano de tal, esse aqui é o pastor evangelista fulano, esse aqui é o missionário ciclano, homem de muita cultura, viajou por muitos países. Isso para Deus não prevalece não, meus irmãos. Deus não quer saber se o homem é grande, se é pequeno, se é bonito, se é feio. Deus quer ver o homem usado. Deus quer que o homem deixe a glória dele brilhar. Aleluia! Para Deus todo ele se encontre. Se o homem tem diploma teológico de 3, 4 anos de faculdade teológica, Deus não quer nem saber disso. O que adianta diploma e na hora da verdade ele mente? O que adianta? Ele tem um curso lá, tem um diploma lá pregado lá na parede, isso aqui, ó, foi concursado e está aqui, cursou tantos anos de faculdade, aprendeu isso, aprendeu aquilo, aprendeu isso, aprendeu aquilo, mas não aprendeu a principal coisa: obedecer. Isso aí não se ensina nas faculdades teológicas. A obediência se ensina muito. A teologia disso, a teologia daquilo, se ensina dessa parte aqui, ensina o Novo Testamento, ensina o Velho, ensina alguns detalhes, ensina o livro dos grandes profetas, ensina os livros que são dos profetas menores, ensinam o arrebatamento, ensinam aquilo, mas a obediência não ensina. Sabe por quê? A maioria dos professores teológicos são rebeldes, são em pecado e não tem nada de Deus. E Deus não vai se importar com isso. Quando a trombeta de Deus tocar e Deus chamar a sua igreja, não vai adiantar os homens apresentar credencial e dizer: olha, eu fui pastor na terra, Jesus. Deixa eu ficar aqui mais pro lado de cá, porque eu não posso me misturar com as outras ovelhas. Eu fui um pastor na terra, eu fui um missionário, eu fui um evangelista, eu fui doutor, ciclano de tal, juiz de direito, e era presidente de várias igrejas. Deus não quer saber disso não, meus irmãos. Sabe por quê? Todos são iguais diante de Deus. Não vai ter lugar especial para presidente, para vice-presidente, para pastor, para missionário, para presbítero, nada disso. Ou os grandes se consertam como os pequenos, ou os grandes vão para o inferno, junto com os pequenos rebeldes. Todo mundo vai para o mesmo lugar, ou para o céu, ou para o inferno. Aleluia! As presbíteros tocaram na trombeta desse jeito, é difícil. Mas Deus não chamou o homem para ser covarde, não, meus irmãos.
Deus chamou homens e mulheres, libertou do pecado e deu coragem para falar a verdade. Outro dia chegava um irmão que estava punido e dizia: se vocês não resolverem minha situação, olha aqui, ó. E mostrava o revólver. Mas não é o revólver que vai tirar ele do inferno. Ele pode até matar dirigente, mata diácono, mata cooperador, mata todo mundo. Eu quero ver ele matar Jesus. Eu quero ver ele matar o Senhor. Porque Deus vai condenar ele de qualquer jeito. Aleluia! Não, prezados irmãos, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Não é o fato de ter uma carteirinha de membro que diz que a pessoa já está salvo, não. Não. Vai ter crente que com carteira e tudo vai para o inferno. Porque a carteira está na mão, mas a vida está longe de Deus. A carteira está dizendo que é membro da igreja, mas a vida dele diz que ele está longe da igreja. Tem crentes que dentro da igreja são os verdadeiros desviados, meus irmãos. Eles xingam, eles brigam, eles adulteram, ele prostitui, ele rouba, ele mente, ele faz tudo que não deve estar dentro da igreja. Tem crentes que dentro da igreja são os verdadeiros desviados, meu irmão. Eles xingam, eles brigam, eles adulteram, ele prostitui, ele rouba, ele mente, ele faz tudo que não deve estar dentro da igreja. E se a trombeta não tocar, ele vai continuar desviado dentro da igreja. Ele vai continuar correndo maior risco. Porque quem está desviado na igreja está correndo um risco dobrado. Pelo simples fato de ele conhecer quem é Deus, ouvir constantemente a verdade da palavra e não obedecer o que Deus tanto está mandando ele fazer, que é se consertar e ficar com a sua vida firme no Evangelho. Agora quem sabe, meu filho, quem sabe, hoje aqui, há pessoas que a questão que receberem incumbência de Deus pedir falar a verdade, e pelo simples fato de estarem sendo perseguidos, estão trocando a verdade pela mentira. Quem sabe alguém aqui recebeu a incumbência de pregar contra o pecado, mas entanto você vê semblantes fechados contra você, pessoas se ameaçarem, pessoas ficarem com raiva de você. Hoje em dia você quer ser um profeta bonzinho. Hoje em dia ninguém quer entregar céu para ninguém. Todo mundo quer botar mel na boca de todo mundo. É só o Senhor, meu pastor, ainda não me faltará. O Senhor está contigo. Se tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passar pelo fogo, ele não vai te queimar. É só pregação mansa. Pregar contra o pecado ninguém quer. Mas Deus está chamando. Está Deus, está lá essa minha casa. Irmão, irmã, o maior dia de conserto é esse que nós estamos vivendo, irmão. Porque depois que Jesus voltar, não precisa mais ninguém se consertar. O conserto da igreja tem que ser agora. É agora, irmão. Pode o irmão ter 2 metros de altura, ser igual um armário de cozinha aí em todo lado. Se tiver de pregar, tem que pregar também, irmão. Se ele quiser aceitar, bem. Se ele pegar da pessoa que puxava, vou te matar, mata. Mas você tem que se consertar e tem que descer. Porque assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverás. Ah, mas a irmã fulana tem influência, presbítero. Se eu pregar muito contra o pecado dela, ela vai me entregar, eu vou cair. E caia. Você pode cair pela mão do homem, mas pela mão de Deus você não cai. O homem pode até te punir, mas Deus não te pune. João Batista pelo homem foi punido, foi para dentro da prisão, mas por Deus não. A espada vem contra João, mas ele pregava: Herodes, mata a mulher do teu irmão. E elas falam: João, para de gritar isso, que eu já não aguento mais, porque a pregação contra o pecado dói no ouvido daquele que está errado. A pregação contra o pecado é a mesma coisa que eu vou colocar éter numa ferida. A ferida queima. E o pecado é igual um câncer, uma ferida aberta queima mesmo. Mas querendo queimar o mal, você tem que tacar o remédio para cicatrizar aquela ferida. Que é a verdade, a doutrina, é o poder, é a palavra. Hoje quem sabe não fica comigo, mas eu fico com medo, Pedro. Eu fico com medo, eu já sei que é isso, que eu já passei luta. Você quer chegar no céu como? Hein? Porque a Bíblia diz que os covardes não vão para o céu.
Se você quer ser bonzinho aqui na terra, você pode ficar aqui na terra, que lá embaixo também está cheio de bonzinho. Lá embaixo no inferno vai ficar cheio de bonzinho. Os pastores que não pregaram contra a política vão para o inferno. Pastor que deixou a televisão entrar na igreja e ele mesmo comprava 2 e 3 para a casa dele, vai para o inferno. Pastor que pregou a favor do divórcio, vai para o inferno, é bonzinho, pode ser bonzinho, mas Satanás vai abraçar ele no inferno. Não adianta, meu irmão. Se Deus chamou você como um atalaia para ir e pregar a verdade, tocando a trombeta, para divertir os moradores da terra que a espada vai vir, você tem que fazer o que Deus te manda. Porque se acontecer alguma coisa com aqueles que Deus colocou no teu caminho e você não pregou, o sangue deles Deus vai cobrar de você. Não adianta. Terceira brava, não tenha medo do feitiço dela. Mais forte é o sangue de Jesus do que o feitiço dela. Pode pregar contra o pecado dela, que os feiticeiros vão para o inferno. Larga a macumba, larga Satanás e aceita Cristo. Você tem mais medo do feitiço dela do que da mão de Deus? Hein? Você tem mais medo da galinha preta que ela coloca na encruzilhada do que do inferno que pode te esperar? Ah, mas a minha família é brava. Que seja bravo, irmão. Sua família não é nada diante de Deus. A Bíblia diz que todos estão na mão de Deus. E o que Deus quiser fazer, Ele faz e acabou. Ele não pede consentimento a ninguém, não. Ele faz assim embaixo. Ele diz, eu que fiz. Hoje em dia você tem medo. Você olha para o bandido que está com a arma na mão, você prega mais a verdade para ele. Por quê? Aquela requinte que ele usa só pode matar a carne. Mas a que você usa mata até a alma. Olha aqui. A 66 mata a alma. Mata! Porque se a alma não aceitar, vai morrer também. Então você tem uma alma muito mais poderosa do que aquele bandido. E você tem medo dele. Você tem medo do pastor presidente, tem medo do doutor fulano, porque ele tem muita influência, presbítero. E se eu pregar muito duro, ele pode chamar a polícia a me prender. Que prenda! Será que o Deus que libertou a Paulo e Silas, ele não liberta você se você estiver preso? E ainda que você vá para a prisão, irmão, se Deus permitir, é porque tem pessoas lá dentro esperando a verdade. Você vai chegar lá, vai pregar, e Deus vai salvar a vida. É que a verdade é essa, irmão. A igreja de hoje é uma igreja covarde. A igreja de Cristo hoje é uma igreja covarde. A igreja não quer passar luta. O que a igreja quer é chegar na igreja, receber cura, receber prosperidade, receber bênção, voltar para casa correndo e deitar. A igreja não quer se expor nas praças mais. A igreja não quer se expor diante dos hospitais, diante dos presídios. A igreja não quer se expor diante da rua, pregando como deve ser pregado, entregando folheto, anunciando Cristo, dizendo que Ele está voltando. A igreja não quer. Os crentes hoje em dia querem ficar atarefados de trabalho material para se encher de dinheiro. E arruma 1, 2, 3, 4 empregos, depois pergunta, irmão, por que tua vida está fracassando? Eu estou sem tempo de buscar Deus. Está sem tempo porque quer, está granjeando tesouro nessa terra, quando a Bíblia diz que o nosso tesouro tem que estar no céu, lá onde a traça não pode correr e nem ladrão roubar. Aí você veja, gente, o crente para preservar trabalho e preservar dinheiro, ele faz de tudo. Ele inventa a revelação, ele inventa a visão, ele profetiza a profecia da carne, ele brinca com o Espírito Santo, ele prega mentira, ele decora a pregação de outro pregador para pregar igual a ele, para deixar a igreja tudo na mesma coisa. Para quê? Por causa de dinheiro. Pregador do evangelho não tem que ficar atrás de dinheiro como um aparelho, não. Pregador do evangelho foi chamado para sofrer. Se tiver bem, se não tiver, amém, mas você tem que pregar. A sua vida é pregar a verdade.
Eu pergunto, meus irmãos, Elias, ele queria riqueza na terra? Hein? Não. As roupas de Elias eram aquelas roupas, naquela época, uma roupa rude. Ninguém queria se vestir como Elias. João queria riqueza? Hein? João, da mesma forma, não se importava do jeito que ele estava vestido. Comida de João era aquele mel, silvestre e os gafanhotos. Olha bem, hoje em dia, os atalai querem comer filé mignon, quer comer os pratos mais caros que tem no mundo, quer encher a barriga e depois pregar. Vai pregar o quê? Crente de barriga cheia vai pregar o quê? Só a vontade da carne. Porque para pregar na unção do Espírito tem que consagrar, tem que jejuar, tem que se abster de tudo. Jesus não tinha nem local para pregar. Os púlpitos de Jesus era barquinho emprestado, era beira de praia, talvez até era uma mesinha que colocavam dentro de alguma casa, ou às vezes até sem mesa, era meio da rua. Eram os púlpitos que Jesus pregava. Hoje em dia tem pregador, quando chega numa igreja humilde, ele nem prega. Olha para a igreja, veja sem formosura, os bancos, tudo caindo aos pedaços, as paredes tudo rebentadas. Não, olha o povo, não tem nem fisionomia de crente, todo mundo em sandália de dedo, os vestidinhos tudo humildes, os irmãos, os paletó tudo velho. Eu pregar? Só prego numa igreja bonita, com cadeira acolchoada, cheia de veludo, ar-condicionado, os obreiros tudo de paletó de linho. Você não tem que pregar para a carne de ninguém não, pregador. Você tem que pregar para a alma. Seja humilde, seja rico, prega a palavra. Há outros que vão. Fulano, prega na minha igreja hoje. Ou vamos fazer um culto em tal lugar. Mas como que eu vou chegar lá? Tem carro para me buscar? É em outro estado? Dá para mim ir de avião? Como que eu vou? Tem dinheiro para me voltar? Tem dinheiro para me comer? Tem hotel para me dormir? Como que um atalaia desse vai pregar, hein, meus irmãos? Que só quer luxo na vida dele. O dia que ele tiver de andar de ônibus, ele murmura. O dia que tiver de dormir no banquinho dentro da igreja, ele murmura. O dia que tiver, talvez, ficar sentado na praça esperando uma condução, ele murmura. Porque em verdade ele quer mordomia aqui no Evangelho. O Evangelho de Cristo não é para poder encher barriga de ninguém não, meus irmãos. Quer ficar cheio de mordomia? Então procure mordomia no mundo. Dentro da igreja você vai ter luta, vai ter que enfrentar problema, mas vai ter que ver o benefício do reino de Deus. Glorifica a Deus, igreja! Veja, irmão, o evangelho do passado era mais difícil, mas era com mais graça. Era ou não era? Antigamente era mais dificuldade, o evangelho era luta, luta e luta mesmo. Mas como tinha graça no evangelho, irmão? Como tinha graça? Você via graça nos pregadores, via graça nos homens de Deus, porque eles não se importavam com luxo não, eles queriam era falar de Jesus. Não vamos longe, aqui no Brasil mesmo. As igrejas evangélicas aqui no Brasil, uns 10 a 15 anos atrás, eram uma bênção. Algumas igrejas aí, Deus batizava com o Espírito Santo até nos cultos públicos. Era fogo que caía mesmo. E Deus falava, Deus curava, o diabo caía no meio da rua. Era poder. Hoje em dia, para cair poder é uma dificuldade. Começando pela vida dos crentes que vem assistir o culto, que vem num comodismo tão grande, que até para dar glória a Deus, o pregador tem que ficar insistindo. E hoje em dia a diferença, né? A trombeta está sendo tocada, mas você não está dando crédito. A prova que você não dá crédito é que a sua vida continua a mesma. Você continua frio, fraco e caído. E a trombeta está tocando, acorda! A trombeta está tocando, ora mais! A trombeta está tocando, dá glória a Deus! E você não dá!
Não vai longe, meu irmão. Não vai longe. Vê a dificuldade que é para ver um avivamento na igreja. A dificuldade que é para os crentes ficar ligados. A trombeta toca na hora da mensagem. Tem muitos crentes que andam dentro da igreja, conversam, brincam, vão para os pátios da igreja para conversar. Quando não, ficam na porta da igreja namorando. E às vezes até falando mal dos pregadores que estão no altar. Você veja que o evangelho não vai longe não. A trombeta está sendo tocada. Agora, a obrigação do pregador ele está fazendo. Se quiserem andar na hora da mensagem, pode andar. Se quiser conversar e brincar na hora da mensagem, pode conversar. Se quiser marcar encontro na porta dentro da igreja, pode marcar. Mas uma coisa é certa: no dia que Deus te pegar, Ele vai te apertar. Aleluia! Há pessoas que pensam que Deus está brincando. Deus não me cobra, Deus não faz nada. Estou recebendo carro, estou recebendo casa, estou empregado, minha família está tudo bem. Tudo bem. Deus vai só dando corda, só dando corda, só dando corda. O dia que puxar, não tem quem tire da mão dele. Não tem quem tire. Davi já sabia disso, olha, Natan, uma coisa eu sei: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Crente que está em adultério, cuidado, porque horrenda coisa é você cair na mão de Deus. Crente que está vendo televisão, cuidado, porque um dia tu vai parar na mão de Deus. Irmã que está de saia curta, de saia rachada, de roupa transparente, cuidado, porque você vai cair na mão de Deus. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, irmão, não vai cair. O pregador prega para você ficar livre disso. Mas você não quer ficar? O pregador não pode fazer nada. Quer usar sua sainha curta lá em cima do joelho, irmão, bem acima, mostrando toda a sua vergonha? Use à vontade. Quer usar seu short indecente perto da sua casa? Use. Um dia você vai cair na mão de Deus. Quer continuar bebendo, irmão? Pode continuar, mas um dia você vai ter que cair assim na mão de Deus, ó. Eu quero ver quem vai te tirar da mão dele. Se é 51, um copo de cerveja, um vinho, o que quer que seja, vai te tirar da mão de Deus. Hoje você está livre, mas um dia ele vai te pegar. E quando ele te pegar, ele vai te apertar. Vai te apertar. Aleluia! Não tem como, irmão. Ou hoje, ou amanhã, ou depois, você vai ter que vir para a mão dele. Ele disse que todas as almas são dele. Você, a princípio, é dele. Até então, Satanás não te possuiu, não. Você é dele ainda. E a hora que ele quiser, ele te chama, você tem que vir, acabou. Acabou. Ou vem pelo amor, ou vem pela dor, mas tem que vir. Ou vem andando, ou vem de perna quebrada, ou vem se arrastando, ele te puxa e você vem. Porque você tem um Deus que te possui, Ele é Deus. Você não é nada, mas Ele é Deus. Agora a decisão é sua. A trombeta foi tocada. A decisão é sua. Quer largar esse brinco hoje, irmão? É contigo mesmo. Não, mas o meu brinco ninguém mexe. Um dia Deus vai mexer, hein? Um dia Deus vai mexer. O pregador não pode mexer. A Bíblia não fez o efeito de mexer com o teu brinco, mas a mão de Deus vai mexer. Se você não vier por amor para tirar hoje e aceitar a Cristo como Deus quer, a mão de Deus vai mexer. E espero que não mexa com você em cima de um leito de dor. Mesma coisa, irmã, que ainda continua a cortar seu cabelo. Não quer parar de cortar hoje? A mão de Deus vai fazer você parar. Você que está diante da tela de televisão, você que está aí praticando tudo que não deve diante de Deus, ou você larga hoje, ou você vai ter que cair na mão de Deus. A decisão é sua hoje. Eu quero chamar aqui à frente todos os católicos, desviados do Evangelho e crentes de uma forma em geral que estão na prática do pecado. A trombeta foi tocada. Quer se salvar? Sai do pecado hoje. Não tem como escapar não, irmão. Não tem voltinha não. Ou você veio ou então você vai parar na mão de Deus e acabou.
mas é difícil servir, é difícil nada. É difícil nada, é só você lutar, você consegue. Quando você quer uma coisa na sua vida, você luta para conseguir. Por que você não pode lutar para tirar esse pecado da sua vida? A Deus demais. Não adianta você dizer, eu não vou. Você está sentindo alguém te apertar aí. Não é pregador que está te apertando, não. É o Espírito Santo que está aí, ó, te apertando, dizendo, sai do pecado. Corre enquanto é tempo, irmão. Não importa onde você esteja, pode estar onde for. Jesus que quer te ver no céu. Ô minha irmã, sai do seu lugar em nome de Jesus. Você está vindo os irmãos? Cadê minha irmã que está de saco curto aí? A irmã que está de saia lascada, essa saia apertada no corpo. Está na hora de você decidir sua vida, irmã. Você que gosta de uma novela, vem para cá, minha irmã. Tem que gostar do evangelho, nem de novela, não. Novela é uma artimanha do diabo que conta mentira e fica propagando adultério lá. Tem que gostar da salvação, minha irmã. Vem pra cá. Você que fuma, você que corta o cabelo ainda, vem pra cá, irmã. Irmã que não consegue largar a calça comprida, vem pra cá. Calça comprida não vai te levar pro céu, não. Irmã também com brinco na orelha, vem pra cá, minha irmã. Ou você vem hoje por amor, você vai vir pela dor. Escuta o que eu estou dizendo. Essa palavra aqui hoje está sendo como uma profecia viva de Deus. Deus está mandando dizer, ele não vai voltar atrás, mas não, irmão. Corre enquanto é tempo. Vem hoje. O amanhã não pertence a ninguém. Daqui a pouquinho você pode perder esse fôlego de vida que você tem aí e que acha que é tanta coisa. Ah, mas eu sou tão novinho. Quem te garante que a morte não vai vir para te pegar também? Hein? A morte vem sobre o novo, sobre o velho, sobre o de meia idade. E se você não se ajeitar diante de Deus, ou novo ou velho de meia idade, você vai perecer. Cadê as demais? Vem, irmão. Você que está na igreja lá que não prega doutrina, está vivendo uma vida de pecado naquela igreja. Sai de lá enquanto é tempo. Pastor é candidato à política. Pastor está lá com televisão. Tem até programa de televisão lá nas emissoras dele. E você ainda está lá fazendo o quê? É a hora de decidir agora. Esse negócio de ficar esperando. Não, mas o meu pastor é tão bonzinho. O que eu vou falar com ele? Fala o que eu estou falando aqui agora. Fala a verdade. Manda ele pregar a verdade. Manda ele tomar vergonha. E ao invés de mentir em cima do altar, pegar a Bíblia e pegar. Isso, irmão. Vem pra cá. Não tem escapatória mais, irmão. Vocês estão vendo que a porta está fechando? Vocês não estão notando, não, irmão? O caminho está ficando estreito, a porta está fechando. Querendo ou não, você vai ter que passar por esse caminho estreito se você quer ir para o céu. E no caminho estreito, o anjo de Deus vai tirando tudo quanto é bagagem de pecado e acabou. Isso, mas vem para cá. Sei que a luta está travada, o diabo não quer não, mas a espada hoje está afiada. Eu estou sentindo a espada afiada contra o diabo. Venha, irmão, venha. Você pode vir como você está, só não pode permanecer como você está. Você pode vir cabeludo hoje, pode vir bigodudo, barbudo, pode vir do jeito que tiver, só não pode permanecer. As irmãs da mesma forma, pode vir de calça comprida, de brinco, cabelo cortado, batom na boca, vem do jeito que está, só não permanece do jeito que está mais. A partir de hoje você vai ter força para largar o pecado. Amém? Levante a mão, igreja, vamos despedir dos ouvintes de cá. Diga comigo, ouvintes. Fiquem todos na paz do Senhor. Palmas que louve a Deus.